Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. R. Auxiliando. Auxilie a todos para o bem. Auxilie sem condições. Ainda mesmo por despeito, auxilie sem descansar, na certeza de que, assim, muitas vezes poderá você conquistar a cooperação dos próprios adversários. Ainda mesmo por inveja, auxilie infatigavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram em plano superior. Ainda mesmo por desfastio, auxilie espontaneamente aos que lhe cruzam a estrada, porque dessa forma livrar-se-á você dos pesadelos da hora inútil, surpreendendo, por fim, a bênção do trabalho e o templo da alegria. Ainda mesmo por ostentação, auxilie a quem passa sob o jugo da necessidade e da dor, porque nessa diretriz atingirá você o grande entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade. Ainda mesmo sob a pressão de grande constrangimento, auxilie sem repouso, porque na tarefa do auxílio receberá a colaboração natural dos outros, capaz de solver-lhe os problemas e extinguir-lhe as inibições. Ainda mesmo sobre o império da aversão, auxilie sempre, porque o serviço ao próximo dissolver-lhe-á todas as sombras, na generosa luz de compreensão e da simpatia. R. Auxiliando. Ainda mesmo nos espinheiros da mágoa ou da ilusão, auxilie sem reclamar o auxílio de outrem, servindo sem amargura e sem paga, porque os erros, filhos do sincero desejo de auxiliar, são também caminhos abençoados, que, embora obscuros e pedregosos, nos conduzem o espírito às alegrias do eterno bem. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Apostilas da Vida. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui presente com vocês. Dezembro, né? Quase metade de dezembro aqui e a casa quase cheia, chovendo. É legal assim. Assim é bonito. Gente, o nosso tema proposto nessa noite de hoje está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no subtópico Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Mas antes de nós entrarmos no tema, é necessário nós fazermos uma breve reflexão a respeito de um tema, vamos dizer assim, basilar da nossa vida, da nossa existência, muito profundo, mas só dando uma pincelada aqui, uma reflexão para nós fazermos aqui, uma reflexão que eu estou propondo a vocês aqui. Qual que é o nosso objetivo na matéria? Qual que é o objetivo nosso, nós estando encarnados aqui? Constituir patrimônio? Não, meu sonho, meu objetivo na vida é casar, é ter minha casa, é ter meu carro, é passar no concurso público, é não sei o quê, é ter uma estabilidade de vida. Será que é isso, gente? Se nós formos pensar pelo lado material, talvez, mas não é o objetivo nosso real de nós estarmos aqui encarnados. O objetivo nosso na matéria é depurar, é nos depurar. Quando nós falamos nos depurar nosso espírito, na verdade não, nós somos o espírito, né? Que estamos encarnados. Estamos encarnados, estamos num corpo. Então é nos depurar, né? É nos aprimorar, é evoluir espiritualmente, é aprender, né? Para qual finalidade? Né? Para que no final dessa jornada, né, na matéria, essa jornada que nós necessitamos estar aqui encarnados, né, nós possamos ser espíritos bem-aventurados. Essa é a finalidade da encarnação, essa é a finalidade das nossas vivências consecutivas, vivências na matéria, certo? Eu sempre trago e sempre falo, e não só eu, né, todos nós aqui, né, e isso com base no Livro dos Espíritos. O objetivo nosso, né, nós estamos fadados à felicidade. Todos nós aqui, todas as pessoas, por mais involuída, por mais empedernida no mal, o final de todos nós, inclusive desses nossos irmãos não tão bons, talvez, que são, vamos dizer assim, inconvenientes talvez a nós, e isso demonstra também uma imperfeição por nossa parte, uma falta de caridade por nossa parte, chamar e determinar que fulano de tal é uma pessoa inconveniente. Talvez realmente
seja, mas quem somos nós para julgar? Então, qual que é o objetivo de todos nós, inclusive dessa pessoa dita inconveniente? É ser feliz. Ao final das nossas reencarnações, da necessidade, quando não houver necessidade de nós reencarnarmos mais, aí o objetivo nosso, a finalidade nossa, a função nossa é ser feliz. Nós estamos fadados à felicidade. Mas, e com essa afirmação e essa breve pincelada, essa breve reflexão, nós podemos dizer que a felicidade verdadeira, isso não é eu que estou falando, é o Evangelho, é o Livro dos Espíritos, é toda a doutrina espírita, é o quê? Essa felicidade verdadeira não é deste mundo. Nós podemos usufruir de momentos de alegria, de momentos de felicidade, neste plano, até porque é uma questão até de misericórdia de Deus, que permita que a gente viva momentos de alegria, permita que a gente viva momentos de felicidade, e até uma questão de merecimento de cada um de nós. Nós vivermos momentos de felicidades aqui, contudo, a felicidade verdadeira ela não é deste mundo. E Jesus Cristo, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, ele veio à Terra, não precisando, não necessitando vir à Terra, não necessitando passar por tudo que passou, justamente para nos levar a essa felicidade plena e verdadeira, ensinar esse caminho da felicidade verdadeira, que é a felicidade do espírito, no mundo espiritual, quando nós estivermos regenerados totalmente. E com isso, ele veio por algumas, vamos dizer assim, ajustar algumas regras. Eu não quero usar essa palavra impor regras. Ele está dando a solução, ele está apresentando a solução. Olha, a solução para a felicidade é isso aqui, mas você tem que seguir isso, isso e aquilo. Aí entra também, por isso que é uma questão muito profunda, entra também outra dádiva da questão do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a seguir isso. Segue aquele que quiser realmente ser feliz. Quem quiser realmente ser feliz, pôr na balança, eu quero ser feliz ou quero fazer o que eu quiser? Não, quero ser feliz. Então eu tenho que me submeter a algumas regras. Essas regras, Jesus que nos ensinou há 2000 anos atrás, aí, quando ele caminhou pelo orbe terrestre, e até mesmo 2000 anos atrás nós estamos ainda a passos de, eu não sei nem se de tartaruga ou de lesma, nós estamos aprendendo ainda, mas obviamente estamos bem melhores do que há 2000 anos atrás, Mas enfim, gente, vamos ao nosso tema propriamente dito, que é sobre o jugo leve. Basicamente é isso aqui, é bem curtinho, é um dos temas, se não o tema mais curto do Evangelho, é um dos, porque é isso aqui, esse subtópico do capítulo 6 aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Jugo leve, vamos entender, vamos separar aqui algumas coisas. Jugo não é de julgamento, não é de julgar. Jugo é uma peça, que dá direção ao carro de bois, certo? Uma peça que tem 2 bois puxando um carro, uma peça que coloca entre os dois, certo? E quem está conduzindo aquele carro de bois, ele consegue controlar a direção para onde vai aquele boi por meio do jugo, que é aquela peça bem rudimentar, bem arcaica, vamos dizer assim, bem pesada, que colocam em cima do boizinho ali para quem está pilotando o carro, e vamos para cá ou vamos para lá. Então isso que é o jugo, não é de julgamento, não é de nada disso. Jugo é essa expressão que Jesus coloca justamente para ser uma forma bem didática, para a gente entender. No caso aí, pessoal, o jugo que Jesus coloca, que Jesus fala, que o meu jugo é suave, é o conhecimento e a observância das leis de Deus, certo? Por a gente reconhecer as leis do nosso Criador, aí, termos fé num futuro mais promissor e mais feliz para nós, Nós estamos aí observando as leis de Deus. Vamos, por exemplo, usar de uma forma mais didática aqui.
se a gente crê na imortalidade do espírito, tá, vamos crer na imortalidade do espírito, que é o que prega não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a doutrina cristã de uma forma geral, né? A doutrina espírita prega a reencarnação, né? Mas a imortalidade do espírito é uma coisa inerente, vamos dizer assim, em toda a doutrina cristã. Entende-se que quando morre o corpo, o espírito, a alma da pessoa, ela segue viva fora do corpo. Isso é um consenso. Então vamos lá. Crermos na imortalidade do espírito, sendo essa uma das leis de Deus, tá? Isso vai dar vai dar esperança às pessoas que perdem seus entes queridos antes, né? As pessoas se vão antes da gente. A imortalidade do espírito, que é uma lei de Deus, ela traz esse conforto para a gente, porque a gente vai entender que a pessoa ela não deixou de existir, ela simplesmente está num plano diferenciado, está em outro lugar, né? E um dia a gente vai encontrar ela, né? Diferente da pessoa que não acredita nisso, que morreu, acabou, nunca mais vou ver. Então é uma tristeza muito grande para quem não acredita nessa lei em específico, nesse exemplo que nós estamos trazendo aqui, que não acredita na imortalidade do espírito, porque deixa de ter esperança de um dia encontrar essa pessoa novamente, né? Um outro exemplo aí que a gente pode dar é a lei de causa e efeito. Talvez a gente esteja passando por algum problema de cunho material, de cunho pessoal, alguma situação dissaborosa aí que de repente venha causar sofrimento para a gente. E a gente, se não acreditar na lei de causa e efeito, a gente vai ficar pensando que Deus, nesse exemplo, a pessoa acreditar em Deus, é um carrasco, é uma pessoa, um inimigo teu. Se nós não acreditarmos que existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito. E, consequentemente, aí entra a questão da reencarnação, que é um outro parênteses, que é um outro tema, que se nós não estamos pagando por algo, vamos dizer assim, bem curto e grossamente, não estamos restituindo algo, alguma infração, alguma lei de Deus que nós fizemos, alguma infração cometida nesta vida, alguma infração cometida numa outra vida. Então, veja, neste mesmo exemplo nós podemos trazer ao leme aí duas leis de Deus, né? Dois pontos aí muito batidos, né? Muito expostos aí na doutrina: a reencarnação e a lei do retorno. Se nós não acreditarmos na lei do retorno, diante de uma situação dissaborosa que estejamos vivendo, nós talvez pensamos: nossa, mas o que eu fiz para merecer uma desgraça desse tamanho? Você vai se imbuir de um sentimento de injustiça que não vai te levar a nada, a não ser um aumento aí do teu problema. Porque quando você aceita uma situação de forma resignada, né, pensando e crendo na lei do retorno, na lei de causa e efeito, você aceita mais tranquilamente. Você já pensa assim: não, eu devo ter feito, eu fiz algo para merecer isso. O que? Eu não sei. Talvez, se for alguma coisa desta encarnação, a gente até possa refletir e pensar: não, eu fiz isso, talvez seja por isso. Mas alguma coisa de alguma encarnação passada que você de repente esteja quitando nesta encarnação, você esteja você crendo na lei de causa e efeito e crendo na justiça de Deus, você obviamente vai enfrentar esse problema um pouco mais resignado, um pouco mais tranquilo, né? Ao passo que, se você não acreditar em nada disso, você vai: que coisa, sou injustiçado, por que está acontecendo isso comigo? E você não vai aprender nada, não vamos aprender nada com essa ira, com esse sentimento de revolta, né? Infelizmente, vamos ter que passar por isso até entender que existe um motivo. Eu estou passando por isso por causa de alguma coisa que eu deva ter feito, né? Ao passo que, quando você acredita: eu estou sofrendo porque eu mereço, você aceita mais facilmente, digamos assim, aquela prova, aquela expiação que você está passando, né? Então, o jugo é isso. O jugo que Deus
fala neste exemplo se submeter às leis, conhecer as leis de Deus, né? Se vocês me permitem ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, é bem rapidinho aqui, e para vocês verem que o assunto, se você olhar, bater o olho aqui, olha, tem 3 versículos do livro de Mateus, 3 versículos do livro de Mateus e 2 parágrafos. E 2 parágrafos curtinhos. Você pensa, nossa, mas que tema pequenininho. Mas é um tema de uma profundidade tão grande, né, que você vai... É a mesma coisa você pegar um leque e abrir. Você vê um filamento, outro. E se você for se aprofundar em cada filamento, em cada aresta que abre aí, você vai destrinchar, olha, acho que quase todo o Evangelho, né? Porque para ver como é um assunto de uma profundidade tão grande e tão interessante, né? Vale a pena a gente fazer a leitura. Então diz o seguinte: vinde a mim, isso Jesus falando ao povo, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Por quê? As pessoas que estão aflitas, elas são aquelas que desconhecem ou que de repente não aceitem, não entendam os mecanismos das leis de Deus, como por exemplo essas que nós acabamos de falar aqui, a lei de causa e efeito, a imortalidade do espírito e etc, né? Tantas outras que, se a gente parar para enumerar e exemplificar, ficamos até amanhã aqui falando, né? Então, o jugo é isso, a falta de conhecimento da pessoa, das leis de Deus, dos mecanismos dela, traz aflição, porque realmente a gente não sabe o que não sabe. O fato de não saber alguma coisa causa uma intriga interna, né? Você fica intrigado, você fica, poxa, mas por que isso, por que aquilo? E Jesus veio justamente esclarecer tudo isso, consolar nós desses pontos aí da nossa vida, né, que vivemos todos os dias, todas essas dúvidas, problemas e situações dissaborosas aí que possam vir a nos abater, e com o conhecimento das leis de Deus, ou seja, com esse jugo que é leve, né, nós compreendendo o jugo de Deus que é leve, vai o quê? Vai tornar essas situações dissaborosas mais tranquilas, e nossas aflições deixarão de ser tão avassaladoras, vamos dizer assim, né? Por isso que Jesus diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O jugo de Deus, apresentado, exposto, passado por Jesus para nós, é leve e traz repouso para as nossas almas, certo? Seguindo aqui no nosso estudo, o que o Kardec fala? Agora é a leitura das considerações de Kardec sobre essa passagem ali, que está no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. E Kardec faz a seguinte consideração: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, vai aliviar como? Apresentando esse jugo, esse direcionamento, essa ferramenta, esse meio que vai, vamos dizer assim, direcionar a pessoa para sair vamos dizer assim, bem curta e grossamente, sair da ignorância, ver a luz, vamos dizer assim, e aliviar as suas amarguras, por intermédio do conhecimento das leis de Deus, né? E o último parágrafo aqui do Evangelho,
diz o seguinte: entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessas leis, mas o jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Porque o fardo é suave. O fardo é a aplicação dessas duas leis que veio Jesus há 2000 anos atrás e sintetizou, como bem disse o Nicanor, acho que semana passada, ou retrasado, não me lembro, se foi na última ou na penúltima palestra tua, Nicanor, que falou que Moisés veio com os 10 mandamentos, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, colocou 10 mandamentos. Foi a primeira psicografia, acho que, catalogada da história da humanidade, foi os 10 mandamentos. Então, e esmiuçou para o povo: não matar, honrar pai e mãe, tal. E Jesus veio 1500 anos depois e sintetizou isso em 2 mandamentos: amor e caridade. Porque, veja, você não vai matar o teu próximo se você amar a si mesmo. Se você ama o teu próximo como você ama a ti mesmo, você não vai matar. Então, aplique a lei do amor, aplique a lei da caridade. Então, essas são são os 2 pontos chaves aqui desse estudo, que é tão profundo, por assim dizendo, Ou seja, se nós colocarmos aí em outras palavras a afirmação, que Jesus faz sobre que suave é meu fardo, suave é meu jugo e leve é o meu fardo, é o mesmo que dizer que suave é a minha lei e leve são as minhas condições. Se nós formos, não vou ousar aqui traduzir, mas ler de uma forma diferente o que Jesus quis dizer aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, que ele diz: suave é meu jugo e leve é o meu fardo. É a mesma coisa que dizer que suave é a minha lei, que são todas essas leis que a gente vai aprender, que a gente aprende, diuturnamente, e de uma leitura muito fácil, por assim dizendo. Claro, leitura fácil da parte superficial. Se a gente for aprofundar bastante, e aprofundar e virar vamos dizer assim, um teórico do troço, claro que o assunto é bem mais extenso, Mas suave é o meu jugo e leve é o meu fardo é o mesmo que dizer suave é a minha lei e leve são as minhas condições. Quais são as condições? Amor e caridade. Então, meus amigos, hoje nós podemos fazer a seguinte reflexão: Moisés, há 3.500 anos atrás, ele trouxe os 10 mandamentos. Jesus, 1.500 anos depois, ou seja, 2.000 anos atrás, ele sintetizou os 10 mandamentos em 2: amor e caridade. E será que 2.000 anos depois nós podemos fazer essa reflexão? Será que estamos cumprindo essa lei? É muito fácil nessa época do ano, a gente cumprir essa lei do amor e da caridade, porque realmente é um clima diferente, são energias diferentes, nessa época de Natal e final de ano. Mas devemos lembrar o resto do ano. Será que estamos sendo amorosos e caridosos com o nosso próximo? Essas sendo as duas únicas condições que Jesus impôs para nós, para nós, ao final da nossa jornada terrestre, de repente ascender aos planos espirituais elevados e tornarmos espíritos bem-aventurados, que exerçam, que usufruem, que gozem da felicidade plena. Então vejam, e a caridade, e nós já falamos aqui, não só eu, o Thiago, o seu Joacir, o Dr. Ronei, acho que todos nós aqui, o Robes, o Nicanor, falamos da caridade. A caridade, ela é muito ampla, ela é muito, agora fugindo também um pouquinho do nosso
no nosso assunto, tentando sintetizar em pouquíssimas palavras o que é a caridade. Caridade, ela não é só dar, tirar uma moeda do bolso, tirar um valor do bolso e dar, né? É muito mais amplo que isso, né? O perdão, o esquecimento das mágoas, a indulgência com a imperfeição alheia, você relevar uma imperfeição do próximo, a paciência, ela é uma caridade, é uma forma de caridade, e diga-se de passagem, uma forma de caridade que ajuda diretamente, não que as outras demais formas não auxiliam uma parte à outra, mas a paciência, exercitarmos a paciência, que é uma espécie de caridade, é um exercício que, por mais que seja um pouco penoso, um pouco difícil, mas auxilia tanto aquela pessoa que tem que ser pacienciosa, quanto aquela pessoa que precisa que o outro seja paciencioso, né? Porque você paciencioso, você deixa de ser ríspido com a imperfeição do próximo, né? Então é uma forma de caridade que ajuda diretamente as duas partes, né? A caridade é muito extensa, muito profunda. E Jesus mandou a gente fazer isso. Se nós que queremos ser seguidores dele mesmo, né, e de fato falar eu sou cristão, não basta a gente ir na igreja, não basta a gente vir aqui, não basta a gente falar eu sou cristão, eu amo Jesus e ver Jesus como uma espécie de um milagreiro, e não se submeter de repente às normas que ele pede, né, ao fardo que ele impõe a gente, que é tão suave, né, que é a da prática do amor e da caridade. Tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite, uma boa semana a todos.